Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria agradecer a Processo Local, a GB Rio Claro, o convite, Renato, Tazan aqui. Descobri que tem um camarada chamado Eduardo, né? Só que eu nunca ouvi falar desse cara, só ouço, né? Desde sempre eu ouço chamar esse cara de Tarzan, né? A gente continua chamando ele de Tarzan, né? Acho importante destacar, né, antes de ir diretamente, né, ao tema da mesa, algumas coisas que eu acho importantes. Uma é relacionada à natureza, né, deste evento, a natureza desse fórum aqui, desse dia, elaborado pelos colegas da Processão Rio Claro. Sessão local que tem um histórico de participação dentro dessa entidade, né, e que está retomando e assumindo de novo o seu lugar de importância dentro desse contexto. Queria só, de início, destacar algumas coisas que a Natália já adiantou, né, referentes ao encontro nacional que vai acontecer em Catalão, né. É importante ressaltar, né, a natureza que o Fala Professor tem, né, os seus objetivos iniciais, né, do seu processo de formação, né, desde a década de 80, desde a sua primeira edição, que é a edição de 1987. Né, o primeiro encontro, o primeiro Fala Professor acontece em 87, em Brasília, e ele surge diante de uma demanda dentro da entidade da AGB, né, naquele período dos anos 80, onde você tem, né, uma forte movimentação na comunidade geográfica como um todo, e especificamente dentro, né, da AGB, no que tange às questões relacionadas ao ensino de geografia, né. Essa movimentação está situada dentro de um contexto histórico mais amplo, né, contexto histórico esse marcado do ponto de vista do Brasil, né, período de formação da Constituição Brasileira de 88, né, 87 o ano da Assembleia Constituinte, né, marcada por uma série de enfrentamentos, entre eles a questão da educação, né, e alguns pontos, né, que vão marcar a elaboração do texto resultante dessa Constituinte, do que tange a educação brasileira, vão ter o seu desenvolvimento até os dias atuais, né, inclusive com o atual rumo das políticas educacionais. Para além disso, né, do plano específico do campo geográfico, vamos lembrar que justamente nesse período, meados dos anos 80, que o currículo de geografia retorna à escola básica brasileira com a sua especificidade, né? É o fim dos estudos sociais. Ou seja, aparece uma demanda fantástica naquele período, do ponto de vista de você repensar a geografia enquanto uma disciplina escolar específica. Portanto, abre-se, né, um debate fantástico do ponto de vista da concepção de geografia que vai marcar a orientação desse currículo. E aí nós vamos ter uma série, né, de exemplos de como que esse debate acerca das questões curriculares ao longo da década de 80 vai se desenvolver, né? O exemplo mais conhecido, inclusive, foi o currículo estadual, né, daqui de São Paulo, né, a proposta da SEMP. É um debate que, inclusive, é bastante referenciado. E esse contexto, né, tem uma pujança tão grande que, durante o Encontro Nacional de Geógrafos, em 1986, né, que aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso, né, na plenária final do encontro, definido, né, votado, encaminhado, que o ensino de geografia é pauta prioritária da AGB dentro daquele período, né, pelas questões políticas da época, pelas questões relacionadas à natureza do ensino de geografia, às necessidades de transformação do ensino de geografia, né, e pelas necessidades de estabelecimento de um fórum privilegiado para os professores da educação básica, né. E, basicamente, o objetivo do Fala Professor, na sua gênese, é esse: se constituir como um fórum específico, como um fórum privilegiado para os professores da educação básica, né. Ao longo da sua trajetória, ele vai passar por uma série de transformações, né, das mais variadas, mas, né, o seu intuito original é esse, e, pelo menos
nas últimas 2 edições, né, a última que aconteceu em 2011 em Juiz de Fora, né, e essa que vai acontecer agora em Catalão, a ideia é retomar, né, esse princípio inicial constituído lá na década de 80. Então, o pano de fundo é esse. E exatamente por esse pano de fundo, né, que as sessões locais da AGB estão realizando ao longo, né, dessas semanas, desses meses que precedem, né, o Encontro Nacional, uma série de atividades de caráter local. Né? E aí, né, no caso da sessão Niterói, né, nós já realizamos três atividades similares ao que Rio Claro está realizando no dia de hoje. Realizamos uma na UERJ de São Gonçalo, né, Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo. A outra foi realizada no norte do estado, no município chamado Campos dos Goitacazes, tá, no campus da UF. E a terceira e última atividade, anterior ao Encontro Nacional, que vai acontecer, né, no dia 3 de outubro, né, em Niterói. Essas 13, né, com essa agenda de atividades, né, a AGB Niterói vem desenvolvendo também o seu trabalho, o seu esforço, né, de propagar, de criar espaços em que se criem acúmulo que subsidiem o debate nacional. Né, e como todos os outros locais estão fazendo nesse sentido. Né. Esse é o contexto geral onde nós estamos situados nisso e a razão de ser, inclusive, de estarmos aqui agora. Né. Bom, ditas essas coisas, vale destacar que o momento atual é extremamente singular, sobretudo pelo que vem se desenrolando de forma mais efetiva, né, desde a quarta-feira passada. Tá? Na quarta-feira passada foi publicado pelo Ministério da Educação um documento, a versão preliminar de um determinado documento, né, que é basicamente esse daqui. Né? É a Base Nacional Comum Curricular. Né? Tem um portal, já está online desde a semana passada, né? Basta procurar no Google Base Nacional Comum, aparece lá o link para o Ministério da Educação, basenacionalcomum.mec.gov.br. O documento está disponibilizado na íntegra, né? São cerca de 300 e poucas páginas, exatamente porque ele abrange todas as áreas do conhecimento, né, em todas as etapas da educação básica aqui no Brasil. Né? E o pano de fundo que nós temos agora, muito preciso, é porque nós temos uma agenda direta, concreta, né, de intervenção a ser feita, né, a partir deste documento, né, dentro de um cronograma que, diga-se de passagem, é bastante apertado. Né? Nós estamos entrando agora, depois da primeira etapa, que foi a etapa de construção deste currículo aqui, dessa proposta preliminar de uma base nacional, a segunda rodada, que é a chamada rodada da participação direta, né, da participação democrática. Daqui a pouco eu justifico o porquê disso aqui. Pelo menos no entendimento que o grupo de trabalho de Niterói está, né, tratando em torno desse assunto. Processo de participação esse que tem data marcada até o mês de dezembro deste ano. Né? Essa etapa de participação mais efetiva da sociedade se encerra no mês de dezembro. Depois, né, dá-se início a uma terceira etapa, né, que pressupõe-se que seja a etapa de acumulação, né, das contribuições vindas, né, de entidades da sociedade civil, participações individuais, etc., para que o documento final seja finalizado, né, seja pronto, já mais ou menos na metade do ano que vem. Né? Então nós temos um calendário curto, um calendário apertado, e que ele exige a nossa atenção direta exatamente porque ele abrange, né, uma série de questões que dizem respeito a todas as áreas do conhecimento, a escola básica como um todo, portanto também a própria geografia. Né? Mas antes de falar dessa base especificamente, cabe tecer algumas considerações iniciais. Né? A primeira delas é o tipo de orientação, né, que vem sendo dada no conjunto das políticas educacionais no Brasil, né, já há um bom tempo, né, que basicamente se sustenta, né, a partir de determinados documentos produzidos, né, de acordo com algumas agências internacionais,
né, como a Unesco, como o BID, entre outros, né? E esses documentos produzidos nas conferências, né, dessas instituições levantam alguns princípios, né, basilares, né, de orientação para a condução das políticas de educação dos Estados nacionais, né? A Unesco, por exemplo, lançou um documento, né, onde ela citou 4 pilares de formação da educação, né? Nesse documento, o processo educativo ele precisa, né, permitir aprender a fazer, é a terminologia utilizada, uma das 4, aprender a viver, aprender a conhecer e aprender a ser. São os chamados 4 pilares da educação, de acordo com o documento produzido a partir da conferência pela Unesco. Dentro da concepção de educação, né, que vem no bojo dessas propostas, né, que vem a partir desses organismos internacionais, né, você observa que, na medida que eles são incorporados, né, pelos distintos estados nacionais, sobretudo os latino-americanos, né, há um processo, né, de capilarização dessas propostas, aonde gradativamente a concepção de pedagogia, né, que vem sendo trabalhada, né, que vem ganhando espaço no terreno das políticas públicas, né, vai gradativamente sofrendo uma espécie de mutação, uma espécie de alteração daquilo que poderia ser considerado uma prática social, né, a pedagogia como uma prática social educativa, né, a pedagogia como uma concepção do ato de conhecer inerente ao processo social, né, para uma concepção de pedagogia vista dentro de uma concepção técnica. A pedagogia encarada dentro de uma perspectiva tecnicista, né, de atividade, né? Bom, entre outros aspectos, a presença desse tipo de orientação, né, vai se consubstanciar, né, em alguns marcos legislatórios, né, aqui no Estado brasileiro, né, haja vista a Lei de Diretrizes e Bases criada nos anos 90. Né. Existem algumas características, né, na LDB, né, que vale a pena serem destacadas. A primeira delas é que, se fizermos uma análise mais atenta ao processo de construção, ao processo de elaboração, aos debates, né, que subsidiaram a formação da LDB, né, a gente chega à conclusão, entre vários aspectos, primeiro que ela é uma lei de diretrizes e bases de caráter minimalista. Minimalista, né? Do ponto de vista das atribuições, do ponto de vista das regras de regulamentação, né, ela oferece relativamente muito pouco, né? Exemplo, aparece no texto da LDB uma parte onde discriminam-se as atribuições dos diferentes entes da federação, né? A União, os estados e os municípios, né? Aos municípios compete, né, prioritariamente o ensino fundamental, podendo também desenvolver ali nas suas respectivas redes o ensino médio, né? Aos estados da federação compete o ensino médio prioritariamente, podendo, né, abraçar o ensino fundamental, né? A União compete, entre outras coisas, né, o sistema federal de educação, né, e a garantia, né, de poder também estabelecer regimes de cooperação com os outros entes federativos, né? E na maior parte das vezes subentende-se que o papel da União também, a União competiria também, né, garantir, né, o ensino superior. O problema é que justamente essa parte não aparece em momento nenhum, né, da Lei de Diretrizes e Bases. Ele é subentendido, né? Não há nenhum trecho na LDB que garanta, por exemplo, que a União é responsável pelas instituições de ensino superior brasileiras. Na época, inclusive, isso foi avaliado por setores de esquerda, que era, inclusive, proposital, haja vista, né, estavam situados dentro do governo do PSDB naquele momento. Então você abria uma brecha institucional que permitiria, entre outras coisas, justamente, né, um processo
né, de descompromisso, né, com essas instituições, sobretudo as instituições federais. Bom, desde a Constituição, né, pegando o caso da LDB, mas né, se a gente recuar ainda mais ao próprio capítulo da Constituição, né, é mencionado já lá atrás a necessidade de estabelecimento no Brasil, né, de um sistema nacional de educação. Né? Há uma menção a isso no texto da Constituição brasileira. O texto da LDB, né, subentende, né, o processo de construção desse sistema nacional, e é exatamente isso que está em processo de gestação nesse momento, né, e está consolidado, inclusive, dentro do atual Plano Nacional de Educação, ou seja, se estabelece finalmente, né, o desenvolvimento de um sistema nacional de educação como um projeto, uma política de Estado, à medida que ela está inserida dentro de um documento, que é o PNE, que tem uma projeção de 10 anos. Né? O que significa pensar em termos de elaboração de um sistema nacional de educação? Houveram várias tentativas de estabelecimento desse tipo de política ao longo da história das políticas educacionais brasileiras. Em diversos momentos essa proposta foi rechaçada, seja, né, digamos assim, por setores mais conservadores que enxergavam nesse movimento, né, uma lógica de estatização do ensino, né, no sentido conservador que os liberais dão à questão da estatização, e até mesmo por alguns setores mais progressistas, né, que sentiam dentro dessa proposta, naquele determinado tempo histórico, uma perspectiva de centralização na condução, né, dos mecanismos regulatórios da educação no Brasil. Então, por diversos motivos, né, entre esses dois, você teve essa proposta rechaçada até então. Né, e agora ela está em processo de conformação. Né. Existe uma proposta de criação de um sistema nacional, né, que já vem no documento do Plano Nacional, né, aprovado há algum tempo, e, de forma categórica, existe essa proposição, né, dentro do documento que foi liberado alguns meses atrás, né, elaborado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que é basicamente o documento intitulado Pátria Educadora. Né? O que vem a ser o chamado Pátria Educadora. Né? A Pátria Educadora é um documento produzido por essa pasta da Presidência da República. Vejam bem, o documento não vem do Ministério da Educação, vem da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, né, cujo ministro, até semana passada, era o Mangabeira Unger. Né, na segunda-feira passada, salvo engano, na segunda passada ou na segunda retrasada, ele pediu demissão, não está mais presente no Ministério. Alguns analistas, inclusive, consideram isso como uma previsão, uma possibilidade, né, de extinção da pasta, dadas a atual conjuntura de reforma ministerial, etc, etc. Bom, isso não está feito ainda, o que se sabe é que ele pediu demissão e o documento está presente. Ele está em voga, ele está em processo de discussão. Né? Entre os diversos elementos que o Pátria Educadora coloca, é a criação do Sistema Nacional de Educação, que articula os três níveis, né, da Federação, Estados, Municípios e União, em regime de colaboração participativa, né, de articulação entre eles, e dentro de alguns princípios. Né. Do ponto de vista pedagógico, os princípios, né, aos quais, né, essa proposta de sistema, né, está articulada, vem dentro dessas considerações anteriores desenhadas, inclusive, pelos órgãos internacionais, aonde você tem uma concepção tecnicista acerca da prática pedagógica, né, e que, do ponto de vista da sua aplicação, né, aparece articulada a todos os marcos institucionais realizados anteriormente. Então, o Pátria Educadora, ele vem em sintonia, né, com o Plano Nacional de Educação aprovado, ele vem em sintonia, né, com a Lei de Diretrizes e Bases, vem em sintonia, né, com a Constituição brasileira, e, para além disso, ele legitima, né, um dado movimento já presente, né, dentro do Executivo, sobretudo nos executivos estaduais, em alguns executivos municipais, né,
que é a concepção de elaboração curricular centrada na noção de competência e centrada na noção de habilidade. Né? E aí isso diz respeito mais diretamente ao modus operandi de organização, esse documento aqui da Base Nacional Comum Curricular. Né? Então, no primeiro cenário, nós temos, né, dentro da agenda atual, esse processo de elaboração desse sistema nacional. Né? E dentro dessa proposta desse sistema nacional, aparece uma série de outros elementos que estão também em processo de tramitação. Né? Quais são eles, entre outros? A Lei de Reforma do Ensino Médio, né, que está em tramitação na Câmara, né, e que, no seu texto, prevê também a sua articulação com isso daqui, com essa Base Nacional Comum Curricular, né, a própria base, né, os mecanismos de avaliação nacionais, que, de acordo com a avaliação da própria Secretaria de Assuntos Estratégicos, são um ponto fundamental, né, e o ponto em que a educação brasileira mais avançou, está mais avançada, né, e isso é fundamental porque o contexto atual marca de forma fantástica o processo de orientação das políticas curriculares no Brasil, justamente a partir dos métodos de avaliação. Né? Então nós temos esse quadro todo, né, em tramitação, com uma certa dose de disputa, uma certa dose de pressão de alguns setores, né, da sociedade civil, e que vem no sentido da articulação com aquilo que já vem sendo implementado, que já vem sendo proposto, né, em alguns estados. O estado de São Paulo, ele é categórico nesse sentido. Né? Aquilo que aparece, tanto no caso do Pátria Educadora, né, no sentido de concepção pedagógica, de organização, a questão da avaliação, a proposta de formação de professores que vem atrelada, né, à questão curricular, de alguma maneira já tem suas experiências mais avançadas, numa etapa, no seu caso mais extremo, né, dentro da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. No Rio de Janeiro, também enxergamos esse movimento, entretanto, em um estágio um pouco mais atrasado, né, mas já em processo de implantação, e em algumas redes municipais, como é o caso da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, aonde você tem uma proposta que vem sendo verticalizada, né, que é a proposta, né, do ginásio experimental, né, aonde se parte, né, da elaboração de uma política, inclusive de formação de professores fundada na noção do professor polivalente. Né. Então nós temos esse contexto macro que se apropria de experiências consideradas experiências já mais avançadas nos níveis, né, de estados e municípios, que passa agora para um processo que busca, na verdade, se articular agora a partir de um projeto institucional, né, dentro dessa constituição de um sistema nacional de educação. Esse é o grande guarda-chuva. Né? Todos os demais marcos regulatórios aparecem articulados aí, e é nessa ótica que necessitam ser vistos. Né? A Lei de Reforma do Ensino Médio, né, que já está os textos já estão na sua segunda versão, era um reflexo disso, na medida que ele orienta, né, a concepção, né, de ensino médio voltada para o caráter profissionalizante, ou seja, ele oferece, né, ele dá como identidade a esse segmento da educação básica, né, uma dada concepção de formação ligada ao mundo do trabalho. Né? E isso é uma coisa que vale a pena ser destacada, porque desde o processo de elaboração, né, da atual estrutura da educação básica no Brasil, um dos grandes desafios e uma das grandes questões que são colocadas é justamente qual o sentido específico, qual a proposta pedagógica específica que esse segmento da educação básica tem. Né? Qual a proposta do ensino médio, a não ser, né, um dado tipo de formação que dê ao estudante a porta de entrada para o ensino superior. Né? Qual é o seu sentido, a não ser isso? Né? Isso acaba tendo diversas inflexões, como, por exemplo, do ponto de vista específico, né, do ensino de geografia, encararmos
né, o desafio, né, de reelaborar o sentido da geografia dentro dessa modalidade como algo para além daquilo que se situa dentro da escola básica como um todo no Brasil, que é uma dada concepção de ensino de geografia focada naquilo que é chamado, como o Douglas Santos gosta de lembrar, o ensino de atualidades. Né? Qual é o impacto, de onde vem isso? Vem justamente da dificuldade de conseguir estabelecer uma identidade específica para esse segmento da educação. Né? Como você não tem uma proposta, né, clara e específica para esse segmento, né, isso acaba se capilarizando, né, para as áreas do conhecimento, e no caso específico da geografia acontece esse tipo de coisa. Né? Bom, tanto o Plano Nacional de Educação, Meta 17, quanto a Lei de Reforma do Ensino Médio, então, prevêem, né, a elaboração de uma base nacional de currículo comum, né, de um documento que oriente os currículos, né, dos estados, dos municípios, né, das escolas técnicas federais. Né? Qual a diferença desse documento, né, dessa base nacional, para os atuais parâmetros curriculares nacionais? Bom, os parâmetros curriculares são o que são. São parâmetros, são indicações, são orientações, são sugestões, não são determinações. Né? E dentro da proposta do Ministério da Educação, né, este documento, ao chegar na sua fase final, né, deverá orientar 60%, né, dos currículos dos estados da federação e das redes municipais. Né? Os outros 40%, né, permanece uma incógnita. Nós não temos nenhum elemento objetivo, né, que nos informe, né, como será feito o processo de elaboração final dos currículos, né, a partir desses 40%. Então, tecnicamente, eles podem vir de qualquer lugar, né, eles podem vir das instituições privadas, eles podem vir das próprias redes, mas nós não sabemos. Não existe nenhum elemento, pelo menos até o meu conhecimento atual, até o conhecimento do GT de ensino da GB Niterói, a gente não conseguiu entrar em contato com nada que oriente nesse caminho. O que nós sabemos é que 60% dos currículos virão isso daqui. Né? E, exatamente por conta disso, ele oferece uma proposta de organização de conteúdos que impacta a escola básica, impacta também a universidade. Né? Por quê? O modus operandi de orientação da base, e aí carece ainda fazer uma análise sólida, porque o documento foi divulgado exatamente há um pouco mais de uma semana atrás. Né? Então, o esforço que está sendo promovido agora pelas entidades de área, justamente a análise depurada disso daqui, né? Mas pressupõe-se que haverá uma necessidade, né, de reformulação, né, para que tipo de professor, né, será aquele responsável, né, pela aplicação desse tipo de currículo. Tanto é que foram criadas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de licenciatura. Os atuais cursos de licenciatura, nesse momento, estão promovendo, inclusive, debates de reforma curricular, até mesmo no sentido de incorporação de uma nova carga horária que foi, né, liberada, né, através do Ministério da Educação. Né? Lá na UERJ de São Gonçalo, por exemplo, né, o departamento está exatamente nesse momento promovendo o debate interno no sentido de reorganização do currículo, haja vista essas transformações, né, colocadas de forma verticalizada. Né? Mas, né, de maneira geral, né, no que tange, né, essa base, ela obedece à mesma lógica que vem sendo implementada há alguns anos nos estados, né, e aí aqui eu tomo por base, né, o estado do Rio de Janeiro, a partir da orientação de currículo mínimo que foi criada em 2012, né, que é a lógica de organização de conteúdos, não pela uma lógica de conteúdos, mas por uma lógica de habilidades e competências. E há uma necessidade, né, de reconstituir, digamos assim, né, de onde vem essa noção. A lógica que a maior parte de nós conhecemos, né, de um currículo formado a partir de conteúdos, está associada a um determinado debate, né, que vem do pressuposto da necessidade de qualificação profissional. Ou seja, o currículo de conteúdos está associado a uma determinada demanda, uma determinada função, né, das instalações educacionais, que é a necessidade da qualificação, da noção de qualificação. Essa noção de qualificação,
é uma dada noção que vem de um período onde o capitalismo ainda está na sua fase taylorista-fordista, ou seja, é uma visão estática, né? Uma visão estável, ligada ao mundo do trabalho, né? Está ligada à formação de um dado trabalhador, né, que precisa de uma qualificação que não é necessariamente mensurável, que está mais relacionada à potencialidade que esse trabalhador tem na sua formação, né, e está associado também a um dado trabalhador que vai ter processo posterior da sua qualificação inicial a partir de uma determinada lógica de progressão. Né? E aí é toda a lógica de planos de carreira ligados à progressão, por tempo de serviço, etc, etc. Isso está ligado a uma determinada concepção de trabalho. Né? Já de um bom tempo para cá, né, o mundo do trabalho se transforma, né, e a própria lógica de flexibilização acaba criando uma tensão entre essa noção já consolidada da qualificação para o trabalho, né, justamente para a noção da competência. E aí você vai ter alguns autores que vão dizer que a competência ou vem como algo que vai a suprimir a noção da qualificação, ou que estabelece uma lógica de tensão com a noção da qualificação. Mas, de qualquer maneira, é uma noção que aparece justamente no sentido de estabelecer um marco regulatório ligado a uma formação que é a formação do novo trabalhador flexível. E aí, nesse sentido, né, entre outros aspectos, né, ela é mais fluida, né, ela não tem o caráter fixo e estável que a noção da qualificação traz. Baseado nisso, a lógica de formatação dos currículos estaduais, com a importação dessa noção de competência e de habilidade que vem do ramo das ciências cognitivas, né, enquanto que a noção de qualificação, né, vem tradicionalmente, né, dos ramos da sociologia, né, justamente traz na sua proposta de redação, né, um esvaziamento do ponto de vista da presença dos conteúdos. Né? O que significa pensar currículos a partir de competências e habilidades? Significa você estabelecer determinadas metas a serem alcançadas pelo estudante, né, que, de maneira geral, não dão nenhum tipo de direcionamento para o professor no ponto de vista da sua aplicação. Né? Em suma, os documentos oferecem basicamente o seguinte: o aluno precisa ter essas determinadas habilidades, ele precisa deter essas determinadas competências. Cabe ao professor, né, justamente oferecer as condições iniciais para que essas competências e habilidades sejam adquiridas. Além, né, dessa noção não pautar a organização por conteúdos, ela também agora busca justamente reorganizar essas propostas curriculares mais recentes do ponto de vista da mesclagem, né, daquilo que nós sempre criticamos, né, dentro da geografia, por exemplo, do processo de fragmentação dos saberes. Então, basicamente, na proposta atual, e já estabelecida a partir de alguns exemplos anteriores, como o próprio currículo mínimo, né, você tem como objetivo justamente a supressão, ou pelo menos a fluidificação, das barreiras disciplinares. No sentido de que a lógica disciplinar ela precisa ser superada justamente porque ela não atende mais às demandas específicas que o mundo do trabalho exige. Né? Tanto, né, que na redação da Base Nacional do Currículo Comum, não aparece em nenhum momento o termo disciplina. A palavra disciplina desaparece completamente da redação do texto, né, e é substituída, né, pela nomenclatura de componente curricular. E então você tem, na verdade, um conjunto, né, de componentes curriculares, né, ao longo do documento. Esses componentes curriculares formam as chamadas áreas de conhecimento, né, basicamente as 4 áreas de conhecimento que vêm se propagando, né, de uma forma, né, um pouco mais abrangente na grande mídia. Né? As matemáticas, né, português e linguagens, as ciências da natureza e as ciências humanas, né? A geografia estando situada dentro do componente das ciências humanas, né? Juntamente com a sociologia,
juntamente com a filosofia, juntamente com a história, embora o componente curricular da história não esteja presente nessa versão aqui, a gente ainda não sabe por que a história não está presente aqui, né? A avaliação que o pessoal da ANPO, da Associação Nacional de Professores de Geografia de História, é de que houve um atraso por parte da equipe de composição, né? Então, a equipe está atrasada dentro do cronograma, mas é um cronograma rígido que precisa ser obedecido, então o documento foi a público assim mesmo, e assim, logo em seguida, a relação com o componente de história vem a seguir. E, juntamente com esses componentes todos, o componente do ensino religioso. Ele vem junto com as ciências humanas, dentro dessas áreas de conhecimento. Tá? E, no documento, você tem normas gerais, né, de condução, de orientação para essas áreas de conhecimento, a partir de uma articulação entre esses componentes para cada etapa da educação básica, que eles chamam de objetivos da aprendizagem, né? Os objetivos da aprendizagem, pelo menos numa leitura inicial que a gente está fazendo, seriam justamente os mecanismos através dos quais os professores, né, romperiam, né, com as chamadas barreiras disciplinares, e a partir daí seriam capazes de estabelecer as leituras interdisciplinares dessas competências e habilidades que aparecem transcritas aqui, né? E todas elas aparecem associadas, de forma geral, aos mecanismos de avaliação, né? E essa tem sido a grande incógnita, né, além da redação final da Base Nacional. Há 2 semanas atrás, houve um evento promovido no Rio de Janeiro, né, pelo jornal O Globo, onde estiveram presentes diversos setores, né, da sociedade civil, sobretudo setores privados, mas que têm, né, nos últimos tempos, tido um interesse bastante, né, direto no que tange a determinadas propostas educacionais, e esteve presente o ministro Renato Janine Ribeiro. E uma das fundamentais perguntas que foram feitas a ele, no que tange a isso daqui, é como que a Base Nacional, o boom curricular, uma vez delimitada, vai se articular com as avaliações nacionais, vai se articular, por exemplo, com o Exame Nacional do Ensino Médio. Uma vez que a própria elaboração, né, do Enem atende a um processo de centralização, né, da educação brasileira, já que o próprio processo de elaboração das questões está centrado na lógica de competências e habilidades, solapando, né, as possibilidades de você ter avaliações, ligadas aos mecanismos, digamos assim, às lógicas e aos interesses de conteúdos de caráter regional, né? E a resposta do ministro foi de que não se sabe ao certo, né? Isso está em processo de formação. A relação com o Enem será feita após o término da Base Nacional, né? E a Base Nacional, ela, ao contrário das críticas que vêm sendo feitas, ela não atende a uma lógica de centralização da educação brasileira, né, que é a principal característica que está sendo detectada nesse processo de formação do Sistema Nacional. Mas ela atenderá a uma lógica regionalizada. Não sabemos até agora aonde essa lógica de regionalização aparece, né? Pressupõe-se, de acordo com o discurso do governo, que ela viria no sentido dos 40% restantes, né, que não estão embutidos aqui, mas, como já foi comentado anteriormente, nós não temos absolutamente nenhum documento, nenhuma orientação que ateste para essa possibilidade. Então, isso tudo aparece no plano especulativo, né? E o principal medo, né, e aí é medo mesmo, né, é que justamente a Base Nacional Comum, ela vem justamente a ratificar a centralização que o Enem vem trazendo desde o seu processo inicial, né, de formulação e de aplicação. Então, o problema que está sendo levantado, no que tange a formação desse Sistema Nacional de Educação, que abrange tudo isso, não é a necessidade de elaboração de um sistema nacional, do ponto de vista de uma forma de organização da educação brasileira. O que está sendo questionado, primeiro, é qual a lógica, né, de elaboração desse sistema, né, que, ao que tudo aponta, ao que tudo indica, ao que, né, a partir de tudo que está sendo implementado, atende, antes de mais nada, a uma perspectiva centralista, né, por parte do Estado brasileiro, né, e, do ponto de vista pedagógico, a concepção que vem carregando, né, atrelada
né, as concepções pedagógicas tecnicistas, né, que vêm dos órgãos internacionais e que vêm gradativamente se recontextualizando dentro desse cenário. Né? Então, e por último, né, para atender isso tudo, né, que é um elemento também presente no texto do Pátria Educadora, qual a formação de professor que se pretende colocar dentro desse cenário. Né? Nós já sabemos que existem propostas, né, já implementadas em algumas instituições de ensino superior, né, que atendem, por exemplo, a uma dada formação de ensino superior, também ligada a áreas de conhecimento. Né? A lógica dos bacharelados interdisciplinares, que já vem sendo implementadas em algumas universidades. Né? E aí a gente se preocupa, sobretudo, com o tipo de formação pedagógica que o professor passa até agora. Primeiro, que o que se espera é que o professor seja polivalente, né? Que ele tenha que ele tenha um tipo de formação que permita a ele dar aula de várias disciplinas, pelo menos 3 disciplinas. E isso está explícito no Pátria Educadora. Né? Está explícito na posição do ex-ministro Mangabeira I. É isso que se espera enquanto política de Estado. Né? Isso lembra um pouco os antigos estudos sociais. Né? Queria de passar aqui, né? Um pouco, a história acontece primeiro como tragédia, depois como farsa. Né? Aquele velho jargão. Né? O contexto da onde eu falo professor brotou, né, que é o fim dos estudos sociais, de alguma maneira retorna, né, e é exatamente esse tipo de coisa que agora a gente está retomando a discussão, né, dentro desse cenário. Né. Então, de maneira geral, né, a conjuntura, o quadro, né, que a AGB vem traçando nesse momento, é justamente de compreensão, né, de como que tudo isso está sendo conduzido. No Rio de Janeiro, especificamente, né, nós já estamos num processo de participação direta dentro da comissão estadual de análise do documento, né, as 2 sessões locais presentes, né, dentro do estado do Rio de Janeiro, a AGB Rio de Janeiro, a AGB Niterói, já tem seus representantes, o Márcio Bernatti e o Eduardo Maia, juntamente com as outras entidades. Então, nesse momento, a gente está justamente tentando fazer a articulação com as outras entidades de área. Nós já estamos inteirados junto com a ANPU, estamos esperando a resposta da ANPOX, da ANPUF, né, da própria ANPED. Né. O problema é que essas entidades, ao contrário da AGB, da ANPU, operam com uma lógica de organização institucional extremamente centralizada que atrapalha, né, o contato com as pessoas. Né. Diferente da AGB, que é uma lógica de organização extremamente horizontal, a partir das sessões locais, e a TNU da ANPU, que tem uma lógica estadualizada. Né. Não existem unidades locais da ANPU, da ANPOX e das outras. Isso tem dificultado um pouco a nossa aproximação com elas. Mas existe esse calendário, nós estamos, né, inseridos dentro desse calendário agora, e o desafio para as outras sessões locais, e isso é uma coisa que nós vemos insistindo a partir de listas de e-mail e falas em reuniões de gestão coletiva, é justamente para que as sessões locais entrem nesse debate. Né? Que elas atuem na composição dessas comissões estaduais. Né? Então é imperativo que as sessões locais, em todos os estados da federação onde a AGB, né, se faz presente, né, junto com as outras entidades, né, participe desse processo, porque é a etapa em que nós temos a possibilidade, né, de atuação, né, mais incisiva, né, que está sendo permitida dentro de um cronograma novamente extremamente curto e que e aí eu entro na questão das aspinhas, né, de um rodo fantástico. Fantástico. Né? Basta retomar que o documento, no caso do Rio de Janeiro, né, o documento foi divulgado na quarta-feira, a primeira audiência externa no Rio de Janeiro foi feita na quinta-feira de manhã. E nós não fomos convidados. A gente descobriu quase que por acaso, aí fomos até lá, né, questionamos a Secretaria de Estado da Educação, que fez uma meia-culpa pública ali na hora, uma penca de gente. Né? Inclusive, na primeira audiência nacional realizada em Belo Horizonte, né, que tinha uma penca de gente de tudo quanto era entidade, inclusive de entidades que a princípio não teriam nenhuma correlação direta, né, com a questão curricular. Tinha a Associação do Pessoal da Tecnologia da Informação, por exemplo, né, estavam lá presentes. Né, mas nesse caso, no caso estadual, nós não fomos convidados. Então isso é sintomático. Sintomático. Né. Então fica aqui, né, essa fala inicial,
né, no sentido de a nossa tentativa dentro do grupo de trabalho de justamente tentar colaborar na montagem desse quadro, né, e na montagem, né, de subsídios para a intervenção nessa etapa decisiva, né, deste documento aqui. Né. E a gente se coloca, juntamente com outras instituições locais que nós sabemos que estão fazendo também esse processo de discussão, a agir, né, a atuar, a colaborar de forma organizada, articulada, em caráter nacional para essa intervenção. Agradeço novamente o convite, estou muito satisfeito de estar aqui, viu? Muito obrigado. Opa!